Uma jovem, assustada por um acontecimento inesperado, pula nos braços de um completo estranho. O que ela não imaginava é que esse homem misterioso era um milionário preso a uma condição impossível, tinha apenas 24 horas para se casar ou perderia tudo o que possuía. Entre o choque da proposta, os dilemas do coração e a corrida contra o tempo, nasce uma história onde o improvável se transforma em oportunidade, e o encontro acidental muda para sempre o rumo de duas vidas. E antes de começar, me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? Laura tinha 29 anos e trabalhava como garçonete em um restaurante movimentado no centro da cidade. Era uma daquelas casas antigas, de pé direito alto, mesas de madeira pesada e janelas largas que deixavam a luz da tarde entrar em feixes dourados. O lugar era elegante, mas guardava seus segredos, alguns bons, outros nem tanto. Laura conhecia cada canto daquele espaço, sabia onde o piso rangia, quais clientes eram mais exigentes e até em quais cadeiras as pessoas preferiam se sentar. Trabalhava ali havia 3 anos, sempre com um sorriso no rosto, mesmo nos dias em que a vida parecia pesar demais. A rotina dela não era fácil. Vivia em um pequeno apartamento alugado, no subúrbio, e pegava 2 ônibus todos os dias para chegar ao trabalho. Muitas vezes, sequer tinha tempo de comer direito, correndo de mesa em mesa com a bandeja equilibrada na mão. Ainda assim, era querida pelos colegas e pelos clientes mais antigos, que notavam a dedicação dela. Laura não tinha luxo algum, mas carregava dentro de si uma força silenciosa, fruto das batalhas que enfrentava diariamente. Naquela tarde, o restaurante estava cheio. Casais, executivos, famílias, todos falavam alto, brindavam e movimentavam o salão de um jeito quase caótico. Laura se equilibrava entre as mesas com uma bandeja cheia de taças de vinho quando algo totalmente inesperado aconteceu. Um rato, pequeno, mas ligeiro, atravessou correndo o corredor central, passando entre os pés dos clientes e quase esbarrando nela. Laura tinha pavor de roedores. Não era só medo, era um verdadeiro trauma. Quando criança, já havia encontrado um rato em seu quarto, e a lembrança daquilo nunca saiu de sua mente. Assim que percebeu aquele corpo miúdo correndo pelo salão, seu coração disparou e suas pernas travaram por um instante. Ela soltou um pequeno grito sufocado e, sem pensar 2 vezes, fez o que parecia mais natural para alguém em desespero, pulou nos braços de um homem que estava sentado em uma das mesas próximas. O impacto foi tão repentino que chamou a atenção de todos ao redor. A bandeja que ela segurava se inclinou perigosamente, quase derramando o vinho, mas, por sorte, o estranho teve reflexos rápidos. Ele segurou firme a garçonete contra o peito e, com a outra mão, impediu que as taças caíssem. Foi uma cena tão inesperada que, por alguns segundos, o salão inteiro pareceu congelar. Laura, de olhos fechados e o rosto escondido contra o terno dele, respirava ofegante, tentando se recuperar do susto. O perfume dele era forte, amadeirado, diferente de tudo que ela estava acostumada. O coração dela batia tão rápido que parecia que iria saltar do peito. Ela não sabia quem era aquele homem, não sabia sequer como ele reagiria àquilo. Quando finalmente levantou o rosto, encontrou-se diante de olhos azuis intensos que a observavam com surpresa e uma ponta de curiosidade. O homem era alto, de ombros largos, barba bem aparada e cabelos castanhos que caíam de forma natural sobre a testa. O terno que usava não era qualquer um. Laura reconheceu de imediato a qualidade do tecido, muito acima do que costumava ver no restaurante. Ele parecia deslocado naquele ambiente, como alguém que não estava ali apenas para uma refeição, mas talvez para algo maior, algo importante. O silêncio que se formou foi rapidamente quebrado pelas risadas de alguns clientes que acharam a cena engraçada. Outros apenas cochichavam, curiosos sobre o que estava acontecendo. Laura, envergonhada, tentou se soltar dos braços dele, mas percebeu que ainda tremia demais para se sustentar sozinha. O homem, no entanto, não demonstrou irritação, tampouco constrangimento. Apenas a segurou com firmeza, mantendo um olhar que misturava calma e mistério. O homem que havia segurado Laura nos braços se chamava Eduardo Vasconcelos. Tinha 32 anos, um porte marcante e um daqueles rostos que pareciam feitos para chamar atenção onde quer que passasse. Eduardo exalava uma aura de confiança e poder, como se estivesse acostumado a comandar salas inteiras com apenas uma palavra.
No entanto, naquele instante, com Maura agarrada a ele em meio ao restaurante cheio, o que mais impressionava era sua tranquilidade. Ele poderia ter ficado irritado, poderia ter chamado o gerente ou até mesmo exigido explicações. Mas não. Eduardo a segurou firme, como quem protege sem esforço, e olhou para ela com um ar curioso, quase divertido. Laura, ainda sem acreditar no que havia feito, tentava se recompor. O calor subia pelo rosto, denunciando sua vergonha. Mas havia algo na postura dele que, em vez de aumentar o constrangimento, transmitia uma estranha sensação de segurança. Ela não sabia explicar, mas parecia que, por alguns segundos, estar nos braços daquele desconhecido fazia o mundo parar de girar. Eduardo, por sua vez, não era um homem comum. Apesar de jovem, carregava uma vida marcada por responsabilidades pesadas. Filho único de uma família tradicional, herdara empresas, imóveis, participações e negócios de grande porte. Desde cedo fora treinado para ser o sucessor perfeito, educado nas melhores escolas, fluente em línguas, acostumado a ambientes sofisticados. Mas junto de tudo isso também vieram as máscaras. Nunca sabia se alguém se aproximava dele por quem ele realmente era ou apenas pelo peso de seu sobrenome. Era justamente por isso que, no momento em que Laura caiu em seus braços, Eduardo não reagiu com irritação. Havia algo de diferente naquela mulher. Despertou nele uma chama de curiosidade quase imediata. "Calma", disse ele, com a voz baixa, firme, mas suave. "Está tudo bem." Laura levantou o olhar e se viu mergulhada nos olhos dele. O coração batia descompassado, não apenas pelo susto do rato, mas pela estranha intensidade daquele encontro. Era como se, em questão de segundos, tivesse sido arrancada de sua rotina comum e colocada em um palco que jamais imaginara. Eduardo ajudou-a a afirmar os pés no chão, mas manteve uma mão em seu braço, certificando-se de que ela não voltaria a tremer. O gesto era sutil, mas transmitia autoridade. Havia nele uma mistura de cavalheirismo e mistério. Os clientes ao redor, ainda comentando a cena, já retornavam aos seus pratos, rindo ou cochichando. Laura, entretanto, ainda se sentia no centro de tudo. Tentou se desculpar novamente, tropeçando nas palavras. Eu realmente sinto muito. Não costumo reagir assim." Foi o rato. Um pequeno sorriso desenhou-se no rosto dele, um sorriso discreto, quase imperceptível, mas que suavizou as linhas firmes de sua expressão. "Acredite", respondeu Eduardo, "você não precisa se desculpar por isso. Confesso que foi o momento mais inesperado do meu dia." O modo como ele falava era diferente. Cada palavra parecia escolhida com cuidado, carregada de uma calma que contrastava com o turbilhão que Laura sentia por dentro. Ela estava acostumada a clientes arrogantes, que exigiam coisas impossíveis, que tratavam garçons como invisíveis. Eduardo não era assim. Mesmo naquele terno impecável, mesmo com aquele ar de homem de negócios, havia nele uma tensão que raramente encontrava. Mas havia também algo que Laura não percebia ainda. Por trás da compostura impecável, Eduardo carregava um segredo que o consumia. Um relógio invisível contava as horas de sua vida de forma cruel. Ele tinha apenas 24 horas para tomar uma decisão que mudaria tudo. Precisava se casar até o dia seguinte, caso contrário perderia toda a herança deixada por seu pai. Uma cláusula do testamento, antiga e impiedosa, o obrigava a encontrar uma esposa em menos de um dia, ou abrir mão do império que sustentava milhares de empregados. Por isso, quando Laura caiu em seus braços, Eduardo sentiu mais do que surpresa. Sentiu um lampejo de destino. Uma sensação estranha de que talvez, só talvez, aquela mulher tivesse aparecido em sua vida por um motivo maior do que um simples susto. Laura, sem saber de nada, apenas se afastou alguns passos, tentando retomar o fôlego. Mas ainda sentia o perfume dele impregnado no ar, e isso a desconcertava. Estava acostumada a viver à margem, sempre correndo atrás das contas, e agora se via diante de um homem que parecia pertencer a outro mundo. Eduardo, por sua vez, não a perdeu de vista. Seus olhos a seguiam, atentos, como se estivesse gravando cada detalhe, a forma como ela ajeitava os cabelos, o rubor nas bochechas, até a respiração ainda descompassada.
Para os demais, aquilo havia sido apenas um episódio engraçado em um restaurante. Para Laura, um momento de vergonha. Mas, para Eduardo, era o início de algo muito maior. E naquele instante, sem que ela tivesse consciência, sua vida acabava de se entrelaçar à dele de um jeito que nem os dois conseguiriam controlar. A família Vasconcelos era dona de empresas espalhadas por diversos setores, desde bancos e construtoras até vinícolas famosas e participações em hotéis de luxo. O patrimônio passava facilmente da casa dos bilhões, mas junto com todo esse poder também vinham regras rígidas, imposições e tradições familiares que, muitas vezes, pareciam verdadeiras armadilhas. O pai de Eduardo, Otávio Vasconcelos, havia sido um homem frio, duro, que acreditava que apenas a disciplina moldava herdeiros fortes. Criou o filho entre internatos e reuniões de negócios, exigindo excelência em tudo. Mas quando a morte o alcançou, deixou para trás não apenas uma fortuna, mas também um testamento cruel. No documento, uma cláusula absurda saltava aos olhos. Eduardo teria que se casar antes de completar 33 anos, e o prazo final expirava naquela semana. Se não se casasse, todos os bens, empresas e propriedades passariam automaticamente para um conselho gestor, dissolvendo seu poder como herdeiro direto. Restariam a ele apenas algumas propriedades pessoais, uma fração insignificante diante do que perderia. E agora, sentado naquele restaurante, Eduardo carregava a pressão de um relógio invisível. Faltavam 24 horas. Apenas um único dia o separava de perder tudo aquilo que havia herdado, tudo pelo que tinha se preparado desde criança. O peso da decisão o sufocava. Não se tratava apenas de dinheiro. Havia milhares de funcionários que dependiam da sua liderança. Havia projetos em andamento que só ele tinha coragem de sustentar. Se deixasse a herança escapar, seria como trair o legado de sua família. O problema era que Eduardo nunca acreditou em casamentos arranjados. Desde cedo, fora alvo de mulheres que se aproximavam dele apenas pelo brilho da fortuna, pela possibilidade de viver uma vida de luxo. Essa experiência o tornará desconfiado, quase cínico quando se tratava de amor. Para ele, todas as relações pareciam mascaradas por interesses ocultos. E agora, com o prazo se esgotando, parecia impossível encontrar alguém que aceitasse se casar com ele sem enxergar apenas a fortuna. O testamento não falava em amor, não falava em sentimento. Falava apenas em cumprir a formalidade. Mas Eduardo, orgulhoso, não aceitava a ideia de se casar com alguém que não fosse ao menos verdadeira. Foi por isso que, quando Laura caiu em seus braços, algo mexeu dentro dele. Ela não fazia ideia de quem ele era. Não sabia do sobrenome, da fortuna, da pressão que carregava. Ela apenas reagiu ao instinto, assustada com um rato, e acabou se jogando em seus braços. Aquela atitude genuína, espontânea, sem segundas intenções, foi como uma chama inesperada no meio da tempestade que vivia. Enquanto ainda estava sentado, depois do incidente, Eduardo observava Laura à distância. O jeito dela voltar ao trabalho, constrangida, o olhar preocupado, como se tivesse cometido um erro imperdoável, nada nela parecia falso. E, de repente, Eduardo se pegou pensando se o destino não teria lhe dado uma resposta da forma mais improvável possível. Mas o segredo ainda estava preso dentro dele. Ninguém ali sabia da verdadeira batalha que ele travava. Para todos, ele era apenas um cliente elegante em um restaurante. Mas por trás daquela fachada, Eduardo carregava uma corrida contra o tempo que poderia definir o resto de sua vida. Cada minuto que passava era como um lembrete cruel, ou encontrava alguém para se casar nas próximas 24 horas, ou perderia tudo. E, sem perceber, Laura acabava de se tornar parte central desse dilema. Depois da cena inesperada no salão, Laura tentou retomar o fôlego. Sentia ainda o coração disparado, não só pelo rato que atravessara o restaurante, mas também pela intensidade daquele olhar azul que parecia segui-la onde quer que fosse. Trabalhar depois de passar por tamanha vergonha era quase impossível, mas ela não tinha escolha. Afinal, era apenas uma garçonete tentando sobreviver em um mundo que não lhe dava muitas oportunidades. Quando entrou na cozinha para buscar mais pratos, mal teve tempo de respirar. O ambiente quente, barulhento, com panelas batendo e o cheiro forte de temperos, era familiar, mas naquele instante parecia sufocante.
E foi lá que o inesperado aconteceu novamente. Eduardo assediou. Diferente dos clientes comuns, que raramente cruzavam a porta que separava o salão da cozinha, ele entrou com passos firmes, ignorando olhares curiosos dos cozinheiros e auxiliares que estranharam a presença daquele homem elegante em um espaço tão caótico. Laura, ao notar sua aproximação, quase deixou a bandeja cair. "Senhor, o que está fazendo aqui?" perguntou ela, aflita, tentando manter a compostura. Eduardo parou diante dela. O contraste era quase cinematográfico. Ela, com um uniforme simples, o avental manchado de molho, as mãos trêmulas, ele, impecável no terno, sem uma única dobra fora do lugar, a barba bem desenhada e a postura de alguém que sempre tivera o controle da própria vida. Mas, naquele instante, havia algo diferente em sua expressão. Não era arrogância. Não era superioridade. Era urgência. "Eu precisava falar com você", disse ele, com a voz grave, mas firme. Laura ficou confusa. "Falar comigo?" Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar um peso que carregava havia muito tempo. E então, sem rodeios, sem introduções longas, ele deixou escapar a verdade que mudaria tudo. "Preciso me casar em 24 horas. A bandeja nas mãos dela quase escorregou. Por um segundo, Laura pensou que tivesse entendido errado. Olhou ao redor, esperando que algum cozinheiro caísse na risada, achando que aquilo era uma piada. Mas ninguém se atreveu. O silêncio que se fez na cozinha era carregado de expectativa. Ela piscou várias vezes, tentando assimilar. "Como é?" murmurou, incrédula. Eduardo deu um passo à frente, fixando os olhos nos dela, como se quisesse que cada palavra fosse gravada em sua mente. "Preciso me casar em 24 horas, ou perco tudo que tenho. Toda a herança, as empresas, as propriedades." "Mas não é só isso", continuou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. "Por algum motivo, desde que você caiu nos meus braços, sinto que foi você quem o destino colocou no meu caminho." Laura ficou sem ar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela, que vivia uma vida simples, sem luxos, mal conseguia pagar o aluguel, agora ouvia uma confissão tão absurda que parecia saída de um filme. "Você está brincando comigo?" perguntou ela, tentando rir, mas a risada não saiu. Eduardo não desviou os olhos, e isso foi o que a deixou ainda mais atônita. Ele estava falando sério. Havia sinceridade naquelas palavras, uma urgência que não poderia ser inventada. "Eu sei como isso soa", admitiu ele. "Mas não tenho tempo para rodeios. Meu pai deixou uma condição no testamento: ou eu me caso até amanhã, antes da meia-noite, ou perco tudo. E, acredite, não se trata apenas de dinheiro. São milhares de pessoas que dependem da minha decisão." Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para falar, mas a voz parecia presa na garganta. A única coisa que conseguiu foi balbuciar. "Eu não entendi. Você está mesmo me pedindo para me casar com você?" Eduardo assentiu levemente, sem desviar os olhos dela. "Sim. É exatamente isso." A palavra sim caiu sobre Laura como uma pedra. Ela levou a mão ao peito, como se quisesse acalmar o coração, e se apoiou na bancada de aço da cozinha. O calor do ambiente, misturado ao nervosismo, fez com que um suor frio escorresse pela nuca. Ela pensou na vida que levava. Nos ônibus lotados que pegava todos os dias, nas noites em que chegava em casa tão exausta que mal tinha forças para preparar algo para comer. Pensou nas contas empilhadas sobre a mesa, nos sonhos que nunca conseguiu realizar, nas roupas simples que usava até se gastarem por completo. E agora, diante dela, estava um homem que oferecia não apenas um casamento repentino, mas a possibilidade de uma vida completamente diferente da que ela conhecia. Mas o preço era alto demais: casar-se com um estranho. Laura balançou a cabeça, tentando se recompor. Isso é loucura. Eu nem sei quem você é de verdade." Eduardo manteve o olhar firme. Não havia um pingo de arrogância em sua voz, apenas uma seriedade que a desconcertava ainda mais. "Eu entendo. É loucura mesmo."
Mas é a minha realidade. Não tenho outra saída. Ela deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para pensar. O coração gritava em seu peito. A mente lutava entre razão e emoção. Casar-se em um dia? Era algo tão absurdo que nem mesmo em suas fantasias de menina ela teria imaginado. Mas por que eu? Insistiu, a voz falhando. Você deve conhecer centenas de mulheres, ricas, bonitas, preparadas para esse tipo de vida. Por que escolher justamente eu, uma garçonete que mal consegue sobreviver mês a mês? Eduardo avançou um pouco, reduzindo a distância entre eles. Seu tom ganhou intensidade. Por que nenhuma delas é você? Porque desde que você caiu nos meus braços, eu vi algo que não via há anos. Ela sentiu o estômago revirar. Parte dela queria acreditar, queria se deixar envolver por aquele discurso quase mágico. Mas outra parte gritava que tudo não passava de um risco enorme. Afinal, quem em sã consciência aceitaria se casar com um desconhecido em tão pouco tempo? Os minutos pareciam se arrastar. Laura sentiu o olhar curioso dos cozinheiros à distância, embora todos fingissem estar ocupados cortando legumes ou mexendo panelas. O mundo dela parecia ter se dividido em dois. De um lado, a rotina segura, pobre, mas conhecida. Do outro, um salto no escuro ao lado de um homem que mal conhecia, mas que oferecia algo que poderia mudar tudo. Ela imaginou como seria sua vida dali para frente se dissesse sim. Talvez deixasse de contar moedas no fim do mês, talvez realizasse o sonho de viajar, de ter um lar de verdade. Mas ao mesmo tempo, pensou no perigo de se entregar a um estranho, na possibilidade de ser apenas uma peça descartável em um jogo maior. As mãos dela tremiam. Eduardo percebeu e, com calma, estendeu a sua, oferecendo um gesto de apoio. Eu não peço que você confie em mim agora. Peço apenas que me ouça, que me dê uma chance de explicar melhor. O tempo está correndo, e eu sinto que, se existe alguém capaz de mudar o rumo dessa história, essa pessoa é você. Aliás, me chamo Eduardo, e você é? Perguntou ele, com um leve sorriso curioso. Laura, respondeu ela, ainda com um olhar pensativo, como se medisse cada palavra antes de soltá-la. Laura, me passa o seu número, talvez eu te ligue. Tá bom, disse ela, hesitante, como quem não sabe se deve ou não dar aquele passo. Depois disso, ele estendeu a mão em um gesto firme e elegante. Foi um prazer, Laura. Ela olhou para aquela mão estendida, como se fosse um convite silencioso para atravessar uma porta invisível. Sentiu o peso da decisão se instalar sobre os ombros. Por um instante, o mundo pareceu silenciar, e tudo o que ela conseguiu ouvir foi o som acelerado do próprio coração. Não havia certo ou errado. Apenas a vida, misteriosa e imprevisível, colocando-a diante de algo que jamais teria imaginado enfrentar. E foi nesse exato momento que Laura percebeu, nada seria igual depois daquela proposta. Algo havia mudado, dentro dela, ao redor dela, e principalmente no caminho que se abria dali em diante. Naquela noite, Laura voltou para casa como quem caminha em um transe. Os pés sabiam o caminho até o ponto de ônibus, depois pelas ruas estreitas do bairro, até o pequeno prédio onde morava. Mas a mente, essa, estava em outro lugar. Cada passo era acompanhado pela lembrança da confissão de Eduardo, pelas palavras dele ecoando em seus ouvidos. Preciso me casar em 24 horas, e, de algum modo, sinto que foi você quem o destino colocou no meu caminho. Assim que entrou no apartamento, jogou as chaves sobre a mesa e se deixou cair na cama sem nem trocar de roupa. O quarto simples, com paredes descascadas e móveis velhos, parecia ainda menor diante do turbilhão de pensamentos que a consumia. Tentou fechar os olhos, mas o sono não vinha. Seu coração batia acelerado, não pelo medo de ratos, mas pelo medo de escolhas. Eduardo era um estranho. Um homem que ela conhecera por acaso, no meio de um restaurante, em uma cena absurda. E agora, ele lhe oferecia algo que parecia um convite para atravessar uma porta que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Casar em 24 horas, Laura repetia em voz baixa, como se testar as palavras pudesse fazê-las soar menos insanas. Mas cada vez que as pronunciava, o absurdo se tornava mais real. Deitada,
Ela encarou o teto e deixou os pensamentos correrem soltos. Se aceitasse, poderia mudar sua vida completamente. Não precisaria mais contar moedas para pagar o aluguel atrasado, não precisaria mais se dividir em 2 empregos que sugavam suas forças. Talvez tivesse finalmente a chance de sonhar alto, de viver sem a constante sensação de estar à beira de perder tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de perigo latejava em sua mente. E se fosse mentira? E se Eduardo fosse apenas um homem rico e excêntrico se divertindo às custas dela? E se tudo não passasse de uma armadilha para alguém tão ingênua quanto ela? O que aconteceria se aceitasse, depois, descobrisse que não passava de um jogo cruel? Virou-se de lado, abraçando o travesseiro com força. O coração parecia dividido entre o medo e a esperança. Uma parte dela gritava que era loucura, que ninguém em sã consciência diria sim a uma proposta assim. Mas outra parte, escondida lá no fundo, sussurrava que talvez essa fosse a única chance que teria de mudar sua história. Enquanto encarava o relógio da parede, os minutos se arrastando, Laura pensou em sua vida até ali. Pensou na infância difícil, quando sua mãe se desdobrava para cuidar dela e dos irmãos. Pensou no pai ausente, que desaparecera cedo demais, deixando apenas dívidas e saudade. Pensou nos sonhos interrompidos, como a faculdade que nunca conseguiu pagar, e nas pequenas frustrações de cada dia. E então veio Eduardo, como um raio inesperado em uma noite escura. Um homem que parecia ter tudo o que ela nunca imaginara alcançar. Mas, ao mesmo tempo, alguém que carregava nos olhos um vazio, uma solidão que nem toda a fortuna conseguirá preencher. Será que ela seria capaz de confiar nele? Será que ele via nela apenas uma solução temporária, uma peça em um jogo familiar? Ou havia algo verdadeiro naquele olhar intenso que ele lhe lançara na cozinha do restaurante? As perguntas não paravam de surgir, uma atrás da outra, como ondas que se quebravam sem dar trégua. Levantou-se da cama e foi até a janela. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes amarelados. Do alto do 3º andar, Laura sentia o vento frio da madrugada tocar seu rosto. Respirou fundo, tentando se acalmar. E se eu disser sim? Pensou. A ideia parecia ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Talvez fosse um salto no escuro. Talvez fosse sua ruína. Mas, e se fosse o início de algo que mudaria tudo? Voltou para a cama, mas o sono não veio. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Eduardo diante dela. O sorriso discreto, o tom sério da voz, a maneira como ele falava sobre destino como se realmente acreditasse. Era como se ele tivesse plantado uma semente em seu coração, uma semente que agora crescia, mesmo contra sua vontade. Naquele silêncio da madrugada, Laura percebeu que estava diante da maior decisão de sua vida. A vida simples que sempre conhecera estava de um lado da balança. Do outro, um futuro incerto, arriscado, mas carregado de possibilidades. E, sem perceber, uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Não era de tristeza, nem de alegria. Era apenas o peso do dilema que a consumia. A madrugada passou devagar. Laura não dormiu um minuto sequer. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, ela sabia que o dia seguinte não seria como os outros. O dia seguinte chegou pesado para Laura. Seus olhos denunciavam a noite em claro, e cada movimento parecia mais lento do que de costume. Ainda assim, levantou-se, vestiu o uniforme do restaurante e tentou agir como se fosse apenas mais um dia comum. Mas não havia nada de comum. A cada bandeja que carregava, a cada mesa que atendia, a lembrança da proposta de Eduardo voltava como um eco incômodo, que não lhe permitia escapar. Foi no final da tarde que o inesperado aconteceu outra vez. Eduardo voltou ao restaurante. Ele não parecia o típico cliente que retorna por causa de uma refeição. Havia no olhar dele uma determinação, como se tivesse vindo especificamente por ela. Quando Laura o viu entrar, sentiu o coração acelerar. O terno escuro, o andar firme, o ar de mistério, ele não precisava abrir a boca para que todos no salão percebessem que não era um homem qualquer. Dessa vez, Eduardo não esperou que ela se aproximasse. Caminhou diretamente até ela, que carregava uma bandeja de copos limpos.
Laura quase a deixou cair quando ele falou com naturalidade. Preciso conversar com você. Hoje à noite. A voz dele não era de quem fazia um convite. Era de quem pedia algo importante, quase essencial. Ela ficou paralisada por alguns segundos. Conversar, hoje? Repetiu, sem saber se era capaz de encarar mais revelações. Eduardo apenas assentiu, e um leve sorriso despontou em seu rosto. Quero que jantemos juntos. Só nós dois. Em um lugar tranquilo. Laura sentiu o estômago embrulhar. Queria recusar, dizer que não podia, que estava ocupada, que não era adequado. Mas as palavras não saíram. No fundo, havia uma curiosidade ardendo dentro dela. Queria entender melhor quem era aquele homem e, principalmente, por que escolher em meio a tantas opções. Quando a noite chegou, Laura se viu diante de um carro preto luxuoso que estacionou em frente ao seu prédio simples. Eduardo saiu do veículo e, com a naturalidade de um cavalheiro, abriu a porta para ela. Ela hesitou por um instante antes de entrar, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível entre um mundo que conhecia e outro que parecia inalcançável. O carro a levou para fora do centro, em direção a uma região de ruas mais tranquilas e arborizadas. Pararam diante de um restaurante discreto, sem letreiros chamativos, quase escondido entre prédios antigos. Era o tipo de lugar que só alguém com boas conexões conheceria. Dentro, o ambiente era iluminado por luzes amareladas, com poucas mesas, todas afastadas, garantindo privacidade. Não havia música alta, apenas o som suave de um piano ao fundo. Eles se acomodaram em uma mesa próxima a uma janela, onde uma vela tremeluzia, criando reflexos quentes. Laura, ainda nervosa, observava cada detalhe. Eduardo parecia em casa naquele cenário, calmo, confiante, mas havia também uma sombra em seu olhar que denunciava que ele não estava ali apenas para impressioná-la. Quando o garçom trouxe vinho, Eduardo apenas serviu as taças, sem se preocupar em abrir conversa de imediato. Ele parecia pensar nas palavras, como se cada uma fosse preciosa demais para ser desperdiçada. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Preciso que você me conheça de verdade, Laura. Ontem eu falei sobre o prazo, sobre o casamento, mas não falei sobre mim. Laura observava, insegura. Queria manter uma postura firme, mas no fundo se sentia pequena diante daquele homem que parecia carregar o peso de um mundo inteiro. Eduardo continuou. Cresci cercado por tudo aquilo que muita gente sonha em ter: casas enormes, viagens, carros, escolas de prestígio. Mas, junto disso, veio algo que ninguém vê: a solidão. Ele deu um gole no vinho antes de prosseguir. Desde cedo, todos que se aproximavam de mim tinham interesse. Alguns pelo dinheiro, outros pelo poder do sobrenome. Eu nunca soube quem gostava de mim pelo que eu era, ou pelo que eu representava. Laura sentiu um nó na garganta. Nunca havia pensado em como poderia ser viver preso dentro da própria fortuna. E isso pesa, confessou Eduardo. Porque, por fora, parece que tenho tudo. Mas, por dentro, faltava algo que o dinheiro nunca pôde comprar: alguém que me olhasse sem calcular vantagens, sem esperar nada em troca. Ele a encarou com intensidade. Laura desviou o olhar por um instante, mas logo voltou a encará-lo, tomada pela sensação de que ele estava nu diante dela, não no corpo, mas na alma. Quando você caiu nos meus braços ontem, prosseguiu, pela primeira vez em muito tempo eu senti que alguém me via como um homem, não como um milionário. Você não fazia ideia de quem eu era, não tentou adivinhar, não sorriu para me agradar. Você apenas reagiu. E isso foi mais verdadeiro do que tudo o que vivi nos últimos anos. As palavras dele caíram sobre Laura como uma onda inesperada. Ela, acostumada a ser invisível para tanta gente, agora ouvia de um homem poderoso que havia sido visto exatamente pelo que era: uma pessoa comum, com medos reais, com reações genuínas. Ela respirou fundo, tentando absorver aquilo. Eduardo, você não acha que está exagerando? Foi só um susto. Ele sorriu de canto, mas havia dor no sorriso. Para você, talvez. Para mim, foi como se a vida me desse uma chance. E eu não posso ignorar isso.
Laura ficou em silêncio por um tempo. Observou o vinho na taça, a chama da vela tremendo, o reflexo dos olhos dele que pareciam implorar para que ela acreditasse. Naquele jantar, não havia apenas um homem rico tentando cumprir uma cláusula de testamento. Havia um ser humano quebrado, carente, pedindo algo que ninguém poderia comprar, um pouco de verdade. E, pela primeira vez, Laura percebeu que talvez fosse ela quem tivesse o poder de oferecer isso. As horas pareciam correr mais rápido do que o normal. O relógio, cruel e impiedoso, marcava o fim do prazo que poderia decidir não apenas o destino de Eduardo, mas também o de Laura. Depois do jantar revelador, ela ainda não tinha todas as respostas, mas havia tomado uma decisão silenciosa dentro de si: acompanhar aquele homem, nem que fosse até o limite do impossível. Na manhã seguinte, Eduardo já estava pronto. O carro aguardava em frente ao prédio simples onde Laura morava. Quando ela entrou, trazia apenas uma pequena bolsa nas mãos. Não havia tempo para vestidos de noiva, flores ou planos elaborados. Era apenas uma corrida desesperada contra as horas que se esvaíam como areia entre os dedos. "Está pronta?" perguntou ele, os olhos fixos nela. Laura respirou fundo. "Não sei se alguém consegue estar pronta para algo assim. Mas, estou aqui." Eduardo assentiu, e o carro partiu em direção ao cartório. O trânsito da cidade, no entanto, parecia conspirar contra eles. Engarrafamentos longos travavam as avenidas, buzinas ecoavam de todos os lados, e o motorista não encontrava espaço para avançar. Eduardo batia o pé no chão, impaciente, enquanto olhava o relógio no pulso a cada minuto. Laura, nervosa, observava pela janela. Era como se o destino testasse a coragem deles. Cada minuto preso no trânsito era um lembrete cruel: talvez não chegassem a tempo. "Se perdermos esse prazo", murmurou Eduardo, apertando os punhos. "Ei", disse Laura, tocando suavemente a mão dele, "calma. Vamos conseguir." Ele a olhou, e naquele instante percebeu que, mesmo sem certezas, ela era o único pilar de serenidade que o mantinha de pé. Depois de longos minutos de tensão, o carro finalmente conseguiu sair do engarrafamento e cortar caminho por ruas menores. Chegaram ao cartório com os nervos à flor da pele. Mas outro obstáculo os aguardava. Na recepção, a funcionária olhou os documentos com atenção e franziu o senho. "Há um problema." O coração de Eduardo gelou. "O que houve?" "O comprovante de residência da noiva está incompleto." "Faltam informações", disse a mulher, em tom burocrático. Laura sentiu o chão sumir. Era como se todo o esforço fosse em vão. Eu não sabia." Eduardo interveio. "Tem que haver uma solução. Não pode ser por um detalhe desses." A funcionária hesitou, mas deixou claro: precisariam providenciar outro comprovante, ou nada poderia ser feito. Eduardo respirou fundo, tentando não explodir. O tempo corria. "Vamos resolver", disse ele, firme. Correram até o apartamento de Laura. Subiram as escadas em disparada, vasculharam gavetas e caixas, até que encontraram um envelope antigo, com todos os dados completos. Laura segurava o papel nas mãos como se fosse um tesouro. Voltaram ao cartório, mas o relógio continuava impiedoso. Faltavam poucas horas para o prazo se encerrar. Quando finalmente entregaram o documento corrigido, foram encaminhados para a sala do juiz de paz. Lá dentro, um homem grisalho os recebeu com expressão desconfiada. "Um casamento às pressas?" perguntou, arqueando as sobrancelhas. "Isso não me cheira bem." Laura corou, sem saber o que responder. Eduardo, firme, encarou o juiz. "Sei que parece estranho. Mas a decisão é nossa, e o senhor não tem o direito de nos impedir." O juiz cruzou os braços, estudando os dois com atenção. "Muitos vêm aqui por interesse. Casamentos arranjados, negócios obscuros. E eu não gosto de validar uniões que parecem teatro." Laura, que até então permanecia em silêncio, encontrou forças para falar. "Pode parecer uma loucura, eu sei. Mas eu não estaria aqui se não tivesse algo dentro de mim me dizendo que preciso estar. Eu não sei explicar.
Mas não é apenas por interesse. As palavras dela ecoaram na sala. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos, analisando cada detalhe do rosto dela, da postura firme apesar do nervosismo. Então, respirou fundo e disse: "Muito bem. Se é o que querem, vamos prosseguir." O cartório parecia um cenário fora do tempo. O ar estava carregado de tensão, como se as paredes soubessem que aquela união não era comum, que havia mais em jogo do que simples assinaturas em papéis oficiais. O relógio na parede marcava impiedosamente os últimos minutos do prazo final que Eduardo tinha. Laura estava com as mãos frias, o coração batendo acelerado, como se quisesse escapar do peito. Até então, tudo tinha sido uma sucessão de obstáculos: o trânsito caótico, a burocracia dos documentos, a desconfiança do juiz de paz. Mas agora, ali diante de Eduardo, nada mais importava além daquela decisão. Ele a olhava com uma intensidade que quase a deixava sem ar. Não havia pressa em seu olhar, mesmo com o tempo se esgotando. Havia algo mais profundo, uma súplica silenciosa, um pedido que ia além de um contrato ou de uma cláusula do testamento. Era como se dissesse, sem palavras: "Acredite em mim, não pelo dinheiro, mas pelo homem que está diante de você." Laura respirou fundo. As lembranças da noite anterior voltaram como um filme em sua mente. As horas sem dormir, a voz dele confessando a solidão, o jantar em que ele abriu o coração, o trânsito que parecia conspirar contra eles, tudo culminava ali. Ela poderia ter dito não. Poderia ter fugido, voltado para a vida simples e previsível que conhecia. Mas ao encarar Eduardo, percebeu algo que não esperava encontrar: sinceridade. Ele não estava tentando comprá-la, não a tratava como um objeto ou um capricho de última hora. Ele a olhava como se ela fosse a primeira pessoa em muito tempo capaz de enxergá-lo além do título de milionário. Os segundos pareciam congelar. Laura sentiu as pernas tremerem, mas não desviou o olhar. O juiz de paz pigarreou, impaciente, lembrando-os de que o tempo corria. Eduardo, então, segurou suavemente as mãos dela, e nesse toque Laura sentiu uma força que a confortou. Foi nesse instante que ela tomou a decisão. Não pelo dinheiro. Não pelo sobrenome Vasconcelos. Mas pelo que começava a florescer dentro dela desde o primeiro momento em que caiu, assustada, nos braços daquele estranho. "Sim", disse Laura, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu aceito." As palavras ecoaram como um alívio. Eduardo fechou os olhos por um instante, como quem agradece silenciosamente ao destino por aquele milagre inesperado. Quando os abriu novamente, estavam úmidos, brilhando de uma forma que Laura nunca havia visto antes. Ele sorriu, e aquele sorriso não era de vitória ou de conquista material. Era de gratidão. O juiz de paz, que até então os observava com desconfiança, pareceu se render à intensidade daquele momento. Assinou os papéis, oficializando a união, e declarou, com voz solene: "Agora estão casados." Laura sentiu o coração explodir em uma mistura de medo e esperança. O peso da decisão recaía sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de leveza a envolvia. Ela não sabia o que o futuro lhes reservava, mas tinha certeza de uma coisa: havia seguido o que sentia, não o que a razão gritava. Eduardo, ao segurar a mão dela após a cerimônia, inclinou-se levemente e sussurrou em seu ouvido: "Obrigado. Você não faz ideia do que significa para mim." E, naquele instante, Laura compreendeu que o sim que havia dado não era apenas uma resposta a uma proposta absurda. Era também um mergulho no desconhecido, uma aposta em algo maior que os dois. O relógio marcava os últimos minutos do prazo quando tudo se concluiu. Eles haviam vencido. Mas, para Laura, a maior vitória não foi salvar a fortuna de Eduardo. Foi perceber que, contra todas as probabilidades, havia algo verdadeiro nascido daquele encontro inesperado. Casados às pressas, Laura e Eduardo deixaram o cartório lado a lado, caminhando de mãos dadas como dois atores que haviam acabado de estrear em uma peça cuja trama ainda desconheciam. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, como se até a cidade testemunhasse aquele momento extraordinário. Para Laura, a sensação era irreal.
Ela ainda sentia a caneta em seus dedos, a assinatura tremida que havia acabado de mudar sua vida. Olhava para Eduardo e se perguntava como o destino podia ser tão imprevisível. Em menos de 2 dias, tinha passado de garçonete invisível, vivendo entre bandejas e contas atrasadas, para esposa de um milionário. Era quase impossível acreditar. Já Eduardo, embora aliviado, parecia carregar uma mistura de emoções. A corrida contra o tempo havia terminado, mas o verdadeiro desafio apenas começava. Ele havia cumprido a cláusula cruel do testamento de seu pai, mas agora precisava enfrentar um futuro que não se resolvia com papéis assinados. Precisava aprender a ser marido, precisava entender Laura, precisava conquistar sua confiança. Pela primeira vez em anos, não estava diante de uma negociação de empresas ou de números, estava diante de um coração humano, frágil, mas corajoso, que havia aceitado se unir ao dele. No caminho de volta, dentro do carro, o silêncio entre os dois era intenso, mas não desconfortável. Laura olhava pela janela, vendo as luzes da cidade se acenderem uma a uma, e pensava em tudo que deixará para trás. O restaurante, os colegas, a rotina. Agora estava entrando em um mundo completamente diferente, um mundo que não conhecia, mas que inevitavelmente teria que aprender a habitar. Está assustada? A voz de Eduardo quebrou o silêncio, grave e suave ao mesmo tempo. Laura demorou a responder. Muito. Sorriu de canto, como quem admite algo impossível de esconder. Mas, ao mesmo tempo, sinto que alguma coisa em mim mudou desde que tudo começou. É como se eu tivesse dado um salto sem rede, mas sabendo que não poderia voltar atrás. Eduardo a observou em silêncio. Havia uma franqueza em Laura que ele não encontrava em mais ninguém. As pessoas sempre o rodeavam por interesse, com máscaras e cálculos escondidos nos olhos. Laura não. Ela dizia exatamente o que sentia, sem filtros, sem disfarces. E isso, para ele, era como respirar depois de anos de sufocamento. Ao chegarem na casa de Eduardo, Laura ficou impressionada. A casa era imensa, com jardins iluminados, corredores largos e uma arquitetura que misturava modernidade e tradição. Mas, mais do que luxo, o que ela viu foi vazio. Aquela casa parecia um castelo abandonado, cheio de ecos de memórias e da solidão que Eduardo carregava consigo. Este é o meu lar, disse ele, abrindo a porta para que ela entrasse. Laura caminhou pelos corredores com passos lentos, observando os quadros, as esculturas, os móveis impecavelmente arrumados. Tudo ali gritava riqueza, mas também solidão. Sentiu um arrepio ao imaginar quantas noites Eduardo havia passado ali sozinho, cercado de tudo, mas sem ninguém de verdade ao lado. Ele a seguiu em silêncio, esperando pela reação dela. Laura então parou no meio da sala principal e disse, com uma honestidade que o surpreendeu: Você tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada. Eduardo respirou fundo, concordando com um leve aceno. É exatamente assim que sempre me senti. Foi nesse instante que Laura percebeu, não importava quanto dinheiro, quantos carros ou quantas propriedades ele tivesse. No fundo, Eduardo era um homem em busca de algo simples, algo que ela, com toda a sua vida modesta, podia oferecer: verdade. Os primeiros dias de casados foram como entrar em um universo paralelo para Laura. Se, até ontem, sua vida era marcada por corredores apertados de ônibus lotados, longas horas equilibrando bandejas e contas atrasadas que se acumulavam na mesa do pequeno apartamento, agora ela caminhava por corredores largos de uma mansão, cercada de luzes de cristal e móveis que pareciam saídos de um museu. A cada passo, Laura sentia a estranheza de viver em um mundo que não era o seu. O primeiro impacto veio logo pela manhã, quando acordou e, ao descer para a cozinha, encontrou empregados organizando o café da manhã. A mesa estava posta com frutas exóticas, pães de todos os tipos, queijos finos e sucos servidos em taças delicadas. Bom dia, senhora Laura, disseram em coro, curvando-se levemente. Ela quase deixou a xícara escorregar da mão. Senhora Laura. Nunca, em toda a sua vida, alguém havia lhe chamado assim. O título parecia enorme demais para caber nela, que até então era apenas a garçonete de um restaurante. Por favor, não precisam me chamar assim, eu sou só a Laura, murmurou,
envergonhada, sem saber como reagir. Mas os olhares sérios dos funcionários deixaram claro que aquela era a norma. Ela estava em outro mundo, onde até as palavras carregavam protocolos invisíveis. Os jantares também eram um choque. Havia sempre pratos decorados com flores comestíveis, nomes franceses que ela mal sabia pronunciar, taças alinhadas em ordem que seguia regras de etiqueta que jamais aprenderá. Na primeira noite, Laura pegou a faca errada e imediatamente percebeu alguns olhares atravessados vindos da família distante de Eduardo, que havia comparecido para avaliar a nova esposa. Não se preocupe com eles, Eduardo sussurrou ao pé do ouvido dela, apertando suavemente sua mão sob a mesa. O que importa é que você está aqui, comigo. Aquele gesto simples a confortou. Mas não apagava os olhares de desconfiança, os cochichos abafados de quem acreditava que ela não passava de uma intrusa. Para muitos, Laura era apenas a mulher comum que havia fisgado o milionário em um momento de desespero. No entanto, Laura não se deixou abalar completamente. No fundo, sabia que não podia competir com a sofisticação deles, mas também não queria ser alguém que não era. E foi justamente essa simplicidade que começou a tocar Eduardo de uma forma inesperada. Certa manhã, ele a encontrou no jardim, sentada na grama, comendo um pedaço de pão comprado na padaria do bairro em frente. Ao lado, estava o enorme café da manhã luxuoso que os empregados haviam preparado e que ela havia deixado de lado. "Por que não comeu o que fizeram para você?" perguntou ele, curioso. Laura sorriu, erguendo o pão caseiro. "Porque, às vezes, o que é simples é o que mais conforta. Isso aqui me lembra de casa, da minha mãe, da vida que eu levava antes." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a. Ele, que havia crescido em meio a banquetes e taças de cristal, nunca havia parado para saborear algo tão comum. Naquele instante, sentou-se ao lado dela, tirou o paletó caro e aceitou um pedaço do pão. "Tem razão", disse após a primeira mordida. "Isso tem mais gosto de lar do que qualquer banquete." E ali, naquele pequeno gesto, mundos diferentes começaram a se encontrar. Laura também ensinou a Eduardo outras pequenas coisas, como rir de uma piada boba, como aproveitar um filme de comédia sem se preocupar com a crítica, como sentir o cheiro da chuva na terra sem pressa de entrar para se proteger. Cada detalhe simples que ela compartilhava revelava a ele uma vida que nunca havia experimentado, mesmo tendo o mundo inteiro ao alcance das mãos. Por outro lado, Eduardo também a ajudava a se adaptar. Explicava com paciência como funcionavam as formalidades nos jantares, apresentava-a com orgulho a pessoas importantes e sempre que percebia o desconforto dela, segurava sua mão para lembrá-la de que não estava sozinha. "Você não precisa se encaixar no mundo deles, Laura. Só precisa ser você", dizia ele com firmeza. Ainda assim, os desafios eram constantes. Em festas da alta sociedade, Laura ouvia sussurros: "Ela não combina com ele, é só uma questão de tempo até tudo acabar." Essas palavras doíam, mas, em vez de afastá-la de Eduardo, apenas reforçavam um elo entre eles. Ele, antes tão acostumado a viver rodeado de aparências, começou a se apoiar nela como um farol de autenticidade. Ela era a única que não esperava máscaras, que não mídia pelo dinheiro, que não tinha medo de dizer quando algo a incomodava. Com o passar dos dias, Laura percebeu que, embora os dois viessem de mundos completamente opostos, o amor que começava a nascer entre eles não precisava de etiqueta, nem de protocolos. Bastava ser cultivado no cuidado, na verdade e no respeito mútuo. E, em meio a todas as diferenças, tanto ela quanto Eduardo começaram a entender uma verdade simples: às vezes, são justamente os contrastes que tornam uma união mais forte. Mas o destino, como sempre, parecia querer testar até onde iriam. E o teste veio de duas frentes. O primeiro golpe surgiu de alguém do passado de Laura. Rafael, um vizinho com quem ela havia tido um breve envolvimento antes de conhecer Eduardo, reapareceu. Sempre arrogante, ele nunca aceitara de verdade o fim da relação, e agora, ao vê-la casada com um milionário, sentiu que tinha encontrado sua chance de atacá-la. Certa tarde, enquanto Laura voltava de uma visita discreta à mãe, Rafael a esperava na esquina. Encostado em seu carro velho, cruzou os braços e abriu um sorriso debochado.
Então é verdade, a garçonete virou princesa. Laura parou, desconfortável. O que você quer, Rafael? Só abrir seus olhos. Ele se aproximou, diminuindo a voz. Esse milionário só se casou com você para salvar a herança. Você acha mesmo que ele se apaixonou por uma mulher simples como você? Acorda, Laura. Quando não precisar mais de você, vai descartar como se descarta um guardanapo usado. As palavras caíram sobre ela como um veneno lento. Laura tentou ignorar, mas não conseguiu evitar que aquilo martelasse em sua cabeça. Você não sabe do que está falando. Respondeu, firme, embora a voz tremesse. Rafael riu, sarcástico. Ah, eu sei muito bem como esses homens são. E você também sabe, lá no fundo. Laura deixou para trás, mas o estrago estava feito. No fundo, o medo de estar sendo usada começou a corroer sua segurança. Do outro lado, Eduardo também enfrentava sua provação. Um dos sócios mais antigos da família, Henrique, um homem calculista e experiente, procurou no escritório. Eduardo, você é inteligente, mas não se engane, começou Henrique, com um tom quase paternal. Essa moça só aceitou porque viu uma oportunidade. Garçonetes não se casam com milionários por acaso. Eduardo manteve a postura, mas sentiu a irritação crescer. Henrique continuou. Sei que você tem pouco tempo, que o testamento pressionou, mas não confunda necessidade com amor. Ela está interessada no seu nome, no seu dinheiro, no que pode ganhar ficando ao seu lado. As palavras ecoaram no coração de Eduardo. Ele confiava em Laura, mas a lembrança de tantas decepções do passado fez vacilar. Naquela noite, o clima entre os dois estava pesado. Laura, atormentada pelas provocações de Rafael, estava distante. Eduardo, ainda digerindo as insinuações de Henrique, observava-a em silêncio, desconfiado. Você está estranha, disse ele, quebrando o silêncio. E você também, respondeu Laura, sem conseguir disfarçar a tensão. Os dois se olharam, mas em vez de se aproximarem, o abismo entre eles parecia crescer. Laura respirou fundo, reunindo coragem. Eduardo, seja sincero. Você só se casou comigo por causa da herança? O impacto da pergunta foi como um soco no estômago dele. Eduardo fechou os olhos por um instante, como se precisasse controlar a raiva. Como pode pensar isso depois de tudo? Porque é o que todo mundo diz, Laura rebateu, a voz embargada. Que você me usou. Que eu sou apenas uma peça do seu jogo. Eduardo se levantou, passando a mão pelos cabelos, nervoso. E você? Perguntou, em um tom mais alto. Quantas pessoas não vieram me dizer que você só está comigo pelo dinheiro? O silêncio que seguiu foi sufocante. Ambos estavam feridos, cercados por dúvidas que não vinham deles, mas dos outros. Era como se o mundo inteiro conspirasse contra aquela relação improvável. Laura sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Então é isso? A gente vai deixar que eles decidam o que sentimos? As palavras dela ecoaram dentro de Eduardo. Ele a encarou e, naquele instante, percebeu, o que realmente importava não era o que diziam, mas o que eles estavam construindo juntos. Ele caminhou até ela e segurou suas mãos com firmeza. Não, Laura. Não vou deixar. Ela o olhou, surpresa. Eu não sei o que o futuro nos reserva, continuou Eduardo, a voz mais suave agora. Mas sei o que sinto quando estou com você. Sei que não é interesse, não é conveniência. É real. E se for para lutar contra todos, eu luto. Mas só se você estiver comigo. Laura respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Então, pela primeira vez desde que tudo começara, falou o que realmente guardava dentro de si: eu também tenho medo. Mas, apesar de toda essa loucura, sinto que posso confiar em você. Os dois se abraçaram, um abraço longo, intenso, que parecia expulsar todos os fantasmas que cercavam. Não havia mais lugar para dúvidas. Pela primeira vez, escolheram confiar um no outro, não pelo que os outros diziam, mas pelo que sentiam.
E naquele instante, o elo que os unia se tornou mais forte do que qualquer desconfiança. O conflito vivido nos dias anteriores ainda ecoava no coração de Laura e Eduardo. Apesar da conversa honesta que tiveram, apesar da escolha de confiar um no outro, ambos sabiam que palavras, por si só, nem sempre o bastavam. Era preciso gestos, atitudes que mostrassem que o casamento deles não era apenas uma fuga contra o tempo ou um acordo frio. Era preciso provar, de forma real, que havia algo maior nascendo entre eles. E foi Eduardo quem tomou a iniciativa. Certa tarde, ele entrou no quarto onde Laura lia em silêncio. O vestido simples dela contrastava com os móveis luxuosos ao redor, e isso, de algum modo, fazia Eduardo se lembrar de como ela era diferente de tudo que já tinha vivido. Aproximou-se devagar, quase hesitante, e disse: "Quero te levar a um lugar. Só nós dois." Laura ergueu os olhos, surpresa. "Um lugar?" "Sim." Ele sorriu, mas o sorriso era carregado de uma emoção profunda. O lugar onde tudo começou. Naquela noite, em vez de carros luxuosos e seguranças discretos, Eduardo a levou de forma simples, quase anônima, de volta ao restaurante onde Laura trabalhava quando se conheceram. O mesmo salão, as mesmas mesas, o mesmo aroma de temperos que tantas vezes havia impregnado suas roupas. Para Laura, entrar ali como esposa de Eduardo parecia um sonho distorcido, uma mistura de passado e presente que a fez estremecer. Os colegas que ainda trabalhavam lá olharam com espanto, alguns em silêncio, outros sorrindo de forma discreta. Eduardo, percebendo o desconforto dela, segurou sua mão. "Não se preocupe com eles. Hoje, este lugar é só nosso." E, de fato, parecia ser. Eduardo havia reservado o restaurante inteiro apenas para os dois. O salão, antes barulhento e cheio de clientes, agora estava silencioso, iluminado por velas espalhadas pelas mesas. Laura quase não acreditava que aquele espaço tão cotidiano pudesse se transformar em algo tão intimista. Sentaram-se na mesma mesa em que ele havia estado quando Laura, assustada, pulou em seus braços por causa de um rato. A lembrança a fez sorrir nervosa. "Parece que foi ontem", murmurou ela. Eduardo a observou, sério. "Para mim, foi um momento que mudou tudo." Laura desviou o olhar, sem saber o que dizer. Mas, antes que pudesse responder, Eduardo respirou fundo e começou a falar, sua voz carregada de sinceridade. "Laura, eu sei que te coloquei em uma situação absurda. Te arrastei para um mundo que não era o seu, e te dei um peso que você nunca pediu para carregar." Ele fez uma pausa, encarando a chama da vela à frente. "E sei que muitas vezes você duvidou, com razão, das minhas intenções." Ela ficou em silêncio, ouvindo cada palavra como se fossem golpes e carícias ao mesmo tempo. "Mas preciso que entenda algo." Ele a encarou, os olhos azuis brilhando de emoção. "O sim que você me deu no cartório me salvou de perder tudo, é verdade. Mas o que você fez depois? Laura, você me salvou de perder a mim mesmo." As palavras atingiram Laura como uma onda. Eduardo continuou, agora mais próximo, inclinando-se para que ela sentisse a força de cada frase. "Nos últimos dias, percebi que não consigo mais imaginar meu futuro sem você. Não é sobre herança, não é sobre sobrenome. É sobre nós. Sobre a maneira como você olha para mim e me vê como um homem, e não como um título. Sobre como você trouxe cor e vida para uma casa que antes era só paredes frias." Ele segurou a mão dela com delicadeza, como se fosse a coisa mais preciosa que já tivera. "Laura, eu me apaixonei por você." O coração dela disparou. Laura, que tantas vezes havia se questionado se estava sendo usada, agora via diante de si um homem despido de máscaras, implorando por algo simples e verdadeiro: amor. As lágrimas vieram sem que ela pudesse conter. Eduardo enxugou uma delas com o polegar, e isso a fez sorrir em meio ao choro. "Eduardo, eu também." A voz dela era suave, mas firme. "Eu também me apaixonei. E o sim que dei no cartório, agora tem outro sentido. Não é mais um salto no escuro. É um sim porque quero estar com você." O silêncio que se seguiu foi intenso, mas não pesado.
Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas os dois. Eduardo se inclinou devagar, e os lábios dele se encontraram em um beijo profundo, carregado de tudo o que haviam vivido até ali: medo, esperança, dor, mas, acima de tudo, amor. Foi naquele instante que Laura percebeu: seu coração havia escolhido. O homem que a pedirá em casamento em um ato desesperado agora era, de fato, o homem que ela queria ao seu lado. E Eduardo, ao sentir aquele beijo, soube que finalmente havia encontrado algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Naquela noite, no restaurante onde tudo começara, Laura e Eduardo não apenas confirmaram o casamento em um papel, mas selaram a promessa de uma vida juntos, não por necessidade, mas por amor. O tempo passou, e os dias que antes eram incertos se transformaram em capítulos de uma história sólida. Laura e Eduardo, que começaram unidos pela pressa e pela necessidade de cumprir uma cláusula injusta de um testamento, agora estavam juntos por algo muito maior: amor, respeito e cumplicidade. No início, muitos ainda duvidavam. O conselho da família, sempre rígido e desconfiado, observava a cada passo, tentando encontrar qualquer indício de que o casamento fosse apenas uma encenação. Para eles, Eduardo havia agido movido pelo desespero, e Laura, pela ambição. Mas o tempo mostrou outra verdade. Não havia máscaras na forma como os dois se olhavam. Não havia encenação no cuidado que tinham um com o outro. Quando estavam em público, Eduardo não fazia questão de demonstrar poder, e Laura não buscava exibir status. Pelo contrário, eram discretos, unidos em gestos simples. O conselho, que inicialmente se preparava para contestar a validade da união, foi obrigado a recuar. Aquilo não era farsa. Era amor genuíno. E, com isso, a herança de Eduardo foi mantida. Mas o que mais importava não eram os bens ou as empresas. O verdadeiro patrimônio construído entre eles era invisível: confiança, carinho e a descoberta de que dois mundos completamente diferentes podiam se completar. Laura, aos poucos, encontrou o equilíbrio entre a vida simples que carregava dentro de si o novo universo em que havia sido inserida. Não deixou de ser a mulher que ria das pequenas coisas, que gostava do cheiro de pão fresco ou de sentar na calçada para conversar com vizinhos. Mas também aprendeu a lidar com os compromissos sociais, as viagens discretas, as responsabilidades que vinham com o sobrenome Vasconcelos. E Eduardo? Ele, que passará a vida cercado de luxo, descobriu que felicidade não se media em cifras. Descobriu que cozinhar macarrão ao lado de Laura, rindo porque o molho respingava na camisa cara, era mais valioso do que qualquer jantar em restaurantes estrelados. Descobriu que caminhar de mãos dadas pela rua, sem seguranças por perto, era mais libertador do que dirigir carros importados. Descobriu que dividir confidências ao anoitecer, na varanda da mansão, valia mais do que todos os contratos que já havia assinado. Eles aprenderam, juntos, a importância do equilíbrio. Viajavam, sim, mas sem ostentação. Visitavam cidades pequenas, exploravam lugares escondidos, riam de se perder em ruas desconhecidas. Guardavam fotografias, não para revistas ou jornais, mas para si mesmos. Laura, que antes se sentia uma intrusa na mansão, finalmente a transformou em lar. Plantou flores do jardim, trocou móveis frios por objetos cheios de significado, trouxe vida para cada canto da casa. E, ao vê-la sorrir, Eduardo tinha certeza de que aquela era a família que sempre buscará, ainda que tivesse levado tanto tempo para encontrar. As lembranças do passado também se tornaram motivo de riso. Muitas vezes, sentados à mesa, Eduardo provocava Laura lembrando do dia em que ela pulou em seus braços, apavorada com um rato no restaurante. Ela ria, corando, e retrucava: "Você devia me agradecer por aquele rato. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido." E Eduardo respondia, com os olhos cheios de ternura: "Eu agradeço todos os dias, Laura." Essa simplicidade era o que sustentava os dois. O amor deles não era um conto de fadas feito de perfeição. Era real, construído de tropeços, superações e escolhas diárias. E era justamente isso que o tornava tão forte. No fundo, Eduardo percebeu que nunca precisará apenas de uma esposa para manter seu império.
O que ele precisava era de alguém que o amasse pelo homem que era, não pelo sobrenome que carregava. E em Laura ele encontrou exatamente isso. Já Laura descobriu que, apesar de todos os medos, havia feito a escolha certa. A vida a havia colocado diante de um estranho em um momento de puro instinto, mas aquele salto impulsivo se transformará na decisão mais importante de sua vida. Agora, quando pensava no futuro, não havia mais incerteza ou medo. Havia esperança, parceria e a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. Assim, aquilo que começara como uma corrida contra o tempo terminou como uma promessa de eternidade. Um futuro pleno, construído a dois. Um desfecho feliz e transformador. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.